O evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 11, o versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. E se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem amado, guarda a própria casa e seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem com mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, até Jesus é considerado como discípulo de Beelzebu. É por Beelzebu que ele expulsa. Olha como que o coração humano chega a tal ponto a maldade, que ele acaba fazendo essa acusação de Jesus. Mas Jesus, ele é o Senhor, Deus conosco. E então ele diz: olha, se é por um reino dividido, quando se divide, destrói. Por isso eu vos convoco à unidade. E veja, até mesmo em nosso meio hoje, eu gostaria muito de pedir, de convocar a você que é batizado, você que pertence à igreja, a viver profundamente essa experiência da comunhão, da unidade e do amor. Quando entre nós começa-se a haver brigas, divisões, acusações, o reino de Deus vai se desfazendo. Claro que nunca ele será destruído. Poderá ser reduzido o número de pessoas que participam por causa do nosso contra-testemunho. Então, por isso eu vejo hoje, eu digo assim com tristeza, quando eu olho nos meios de comunicação, nos celulares, tantas brigas um contra o outro, falando mal assim por diante. Você que faz isto, e você que divulga isto, está dividindo o reino dos céus, fazendo que as pessoas se afastem do reino dos céus, e às vezes achando que está fazendo um bem, e às vezes fica até em certo momento na sua vida, vai vivendo isso, que você começa a ficar revoltado, parece perdendo o sentido da fé, a experiência da igreja, e muitas vezes até afasta-se, não vem mais à missa, não reza mais, começa a ver somente as dificuldades e as limitações, ou seja, até ampliando, está dividindo. Por isso, na sua própria vida, começa também as divisões, as situações não caminharem bem. Eu vos convoco, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, volte a participar da sua igreja, volte a rezar, volte a viver a experiência da fé, a experiência da comunhão, mas escute a palavra. Não adianta, é verdade, sentar-se no banco ou participar de uma pastoral, ajudar-se, a palavra não entra no seu interior. Se o período quaresmal não é um período de encontro, não é um período de transformação da vida, então por isso abramos nossos corações para podermos seguir o Senhor, o Deus da vida, para podermos realmente ser um sinal de esperança e de comunhão.
Vivemos num período da nossa sociedade em que muitas pessoas têm perdido o sentido da vida, têm perdido o sentido da sua existência. E nós, então, na nossa unidade, que chama-se no grego koinonia, sem a unidade não anunciamos o reino, mas na unidade transformaremos ao mundo, a sociedade e a vida. Por isso, então, confiantes no Senhor, vamos realmente fazer com que o reino de Deus possa acontecer. E aí diz o seguinte, é pelo dedo de Deus. É interessante essa questão do dedo de Deus, que nos dá vida, que nos dá comunhão. Na Capela Sistina, em Roma, da obra de Michelangelo, há os dois dedos, você já deve ter visto, o do homem e o de Deus. É interessante que o dedo de Deus está bem esticadinho e o do homem um pouquinho encolhido, que significa o seguinte: Deus que cria e dá vida. Depende do homem um simples toque para que os dois dedos se unam. Os dedos se unindo, o homem tem vida porque recebe de Deus. Observe bem esta imagem da Capela Sistina em Roma, no Vaticano, porque o dedo de Deus é sentido da vida, da comunhão, da construção, do reino de Deus que gera nas pessoas uma nova esperança. Mas é preciso, da parte do homem, a decisão: eu quero. Eu aceito, eu acolho, eu deixo com que isso possa acontecer em meu interior. Por isso, então, confiantes diante do Senhor, vamos pedir para que a sua palavra, o seu reino e a sua proposta de vida nova possa acontecer conosco, possa acontecer em nosso interior. Então, por isso, unamo-nos cada vez mais. Não vá ficar nestas de divisão, de falta de comunhão, de falta de amor, mas unamo-nos para que juntos possamos construir, de fato, continuar a construir o reino de Deus pelo dedo de Deus. Muita paz para você.